Fala galera do primeiro ano, tudo bom? Professor Daniel aqui na área. Vamos resolver a nossa segunda parte, que nós comentamos com você, já fechamos com a questão 6 do nosso material, então vem comigo nessa que nós vamos resolver a questão 3, 4, 5 após a nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Bem, galera, sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos e Minutos. Vamos lá. Então vamos aqui para a nossa questão, ó. Aparecer aqui. Vamos lá. Aí. Então você tem o seguinte, ó, questão 3 em diante. Primeiro e segundo, eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Vamos lá. A questão 3 diz o seguinte, né? Deu para mim a força, perdão, ele quer essa força que está puxando esse corpo de massa para cima. Ele falou que a aceleração do movimento é de 3 metros por segundo ao quadrado. Como isso aqui é um plano inclinado, então vai aparecer a razão trigonométrica, principalmente seno e cosseno. Primeiramente, preciso identificar as forças que vão estar atuando sobre o corpo. Quais são as forças, professor? Vamos lá. Eu tenho a força normal, tá? Aqui é bom que ele pediu para você desconsiderar o atrito. Ele fala bem aqui, ó, sem atrito. Então, ou seja, vai aparecer o PX. O PX vai tentar puxar esse corpo para baixo. Então, nesse caso, esse PX ela vem da decomposição, professor. Decomposição de força, do diagrama de força do peso, ok? E aqui você tem aqui o PY. Nesse caso, nem vai ser necessário porque não tem atrito, só para a gente identificar as forças. Lembrando que Px e Py é da decomposição das forças que você tem, da força, perdão, do peso, ok? Então, como essa é a direção e o sentido do movimento, tudo que for a favor vai ser, tudo que for a favor vai ser, tudo que for a favor vai ser positivo, tudo que for contra vai ser negativo, ó. Então, essa força está puxando o bloco para cima, então ela vai ser positiva, ó. Então fica a força menos o Px está tentando se opor ao movimento do corpo, então ele vai ser o Px, ó, Px negativo, igual, segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Aqui, como nós ensinamos para você no primeiro momento, você pode fazer por parte, tá? Você pode fazer o Px, depois você vai aqui multiplicar a massa vezes a aceleração que ele deu pra gente, aqui ó. Se você observar, então vamos fazer o Px aqui primeiro, ó. Px é igual o peso sem um ângulo, nesse caso de 37 graus. Vamos lá, então Px vai ser igual. O peso é massa vezes gravidade, seno do ângulo de 37 graus, ok? Então, Px vai ser igual, a massa do corpo é 6, gravidade 10, vezes o seno de 37, que ele falou que é 0,8, ok? Vamos lá. Então, Px vai ser igual, aqui sempre, ó, multiplico 10 com o número decimal que vai ser 8, 8 vezes 6, 48, ok? Então, achei o Px. Se eu pegar aqui e colocar a condição, ó, F é igual o Px, que eu já sei que é 48, igual a massa. A massa é 6 e a aceleração ele deu para a gente no enunciado que é 3, ó, ok? Então essa força vai ser igual a menos 48 igual a 18. Pego esse nosso amigo que é negativo, passo positivo, então essa força que puxa o bloco, ele vence o Px. 48 mais 18, isso aqui vai me dar 16 já, 66 newtons. Essa é a força que está superando o Px, puxando com uma diferença de quase 20 newtons. Se ele perguntasse para você a diferença de uma força em relação à outra, ok? Que seria a resultante, né? Que é 6 vezes 3 que vai dar 18, tá bom? Mas como ele quer o F, ele não pediu a diferença, então essa é a ideia da questão. Então, questão 3 feita, só isso que ele pediu. Então, você pode fazer separadamente, como nós comentamos, ou você pode juntar, tá? Eu indico para você fazer separado, depois você junta e resolve a situação que ele está pedindo para você. Questão 4, uma questão das leis de Newton. Ele quer a afirmativa falsa sobre a respeito da lei da inércia. Ó, letra A, a massa é a medida da quantidade da inércia, ok, da propriedade geral da matéria. Então ele quer a falsa, não é essa.
Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpétuo. Ou seja, se você percebe que o atrito, somente ocorre o que nós chamamos de deslizamento do corpo. Então ele vai ter um movimento que, se não tiver algo que não atrapalhe esse movimento, ele vai continuar com esse movimento perpétuo. Isso é um dos fundamentos nos fundamentos do princípio de Galileu, tá? Que Newton aplicou na sua enciclopédia lá em 1687. Letra C. A situação de movimento uniforme é denominada de equilíbrio dinâmico. Ok. Velocidade constante, ele chamou de equilíbrio dinâmico. Corpo em repouso, ele chamou de equilíbrio estático. Letra D. A tendência de um corpo em movimento uniforme com aceleração. Galera, acabou a questão. Lembra que na inércia, que é a primeira lei de Newton, não existe a aceleração. Aqui que está o erro. Então, letra D é a falsa que ele quer, é a nossa alternativa correta. Tá bom? A letra E, o princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante, que ele chamou de movimento, vai permanecer seu estado de movimento, ok? Tranquilo? Questão legal que ele mostra um pouquinho sobre a teoria das leis de Newton. Vamos para a última questão, da questão 5. Ele diz o seguinte, ó, dois corpos A e B de massa, deu para a gente as massas 4 e 7, estão ligados por um fio flexível. Como mostra a figura, a mover-se sob a ação da gravidade sem atrito, novamente, ó, gravidade determina a aceleração do conjunto e a intensidade da força de tração. Então, olha lá, aqui a gente precisa identificar as forças. Então, uma vai estar para baixo, ou seja, esse corpo aqui que seria o peso do B. Aí eu tenho esse cabo que vai tentar se opor, vou chamar de T. E eu tenho aqui esse cabo aqui que está sendo puxado pelo bloco B, logo peso, a força gravitacional está puxando esse peso para baixo. Força-peso no caso. Então, esse aqui vai ser o T, tudo que for pela segunda lei de Newton, ó. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Ó, fica atento na direção do movimento. Sempre atento na direção do movimento. Então, tudo que for a favor, positivo. Tudo que for contra, vai ser negativo. Então, vamos lá. Força resultante. Peso está a favor, então é positivo. Esse T vai ser negativo. O T que puxa o A vai ser positivo, igual a massa do conjunto, que é a somatória da massa de A mais massa de B, vezes a aceleração que ele quer do conjunto. Aqui você pode cancelar T negativo com T positivo, porque se você observar é a mesma corda, beleza? Então, vamos lá. Então ficou aqui o PB, que é o peso que puxa, que é a resultante que vai puxar os blocos A e B para baixo, vai ser a combinação das massas, ó, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Agora vamos fazer a substituição, né? Lembra que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, olha lá, o peso de B vai ser a massa, deixa eu ver qual é a massa do B, é 7. Então fica 7 vezes 10, o peso de B, 70. Então vamos colocar aqui, ó, 70 igual a combinação das massas é somatória de 4 mais 7. 4 mais 7 vezes o A. Então 70 igual. Vai ser 4 mais 7, vai dar 11. 11 vezes A. O 11 passa a dividir, então fica A igual a 70 dividido por 11. Fazendo essa divisão aqui. Deixa eu fazer aqui rapidola. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui no nosso cálculo. Rapidola. Então, nessa divisão aqui, quando você efetua, isso vai me dar 6,36 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa aceleração do conjunto. Aí, como ele quer a tração do fio, sempre a ideia é o seguinte, ó, escolha aquele que está isolado. Quem está isolado é justamente a massa do bloco B. Ela vai ser resultante que vai estar atuando sobre o bloco, que tanto faz. Se eu pegasse o B, você iria ver que o cálculo ia ser um pouquinho maior. Então, vamos lá. Então, a tração que puxa o A vai ser a massa do A vezes a aceleração do conjunto. Ok? Então, vamos lá.
tração de A igual a massa de A. Deixa eu ver quanto é a massa de A. A massa de A é 4. Então fica 4 vezes 6,36. Então a tração que puxa o corpo A vai ser igual 6,36 vezes 4, 25,44. Então a tração vai ser 25,44 newtons. Essa foi a nossa resposta da questão número 5. Então, pediu a aceleração, achamos, e pediu a tração do cabo. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aula para você. Correção aí da nossa apostila. Escolhi algumas questões para a gente comentar com você, tá bom? Então, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.